Olá, alunos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Nós vamos entrar agora sobre a Grande Guerra, né? Matéria do capítulo 2, tá? Gostaria muito de fazer essa aula dentro de sala, mas infelizmente estamos nesse momento difícil, então a aula vai ser online mesmo, tá? Tá aqui o slide falando para vocês aqui, vocês conseguem enxergar bem, tá? Falando sobre a rivalidade entre os estados, tá? Antes disso, eu vou comentar, né? Com a Revolução Industrial, né, os países europeus se deram muito bem, né? Vão viver um momento muito próspero, tá? As grandes nações elas vão enriquecer, vai chegar uma época de grande a pujança, né, dentro do cenário na Europa, tá? Então, o modo de vida burguês, ela vai ter uma grande ascensão. Então, os países imperialistas vão ficar mais fortes. Quando eu falo mais fortes, eles vão crescer na tecnologia, né? A sua indústria vai ficar forte, porém, vai haver rivalidades dentro da Europa, tá? A gente chama de Belle Époque, uma expressão francesa que fala sobre o modo de vida burguês que está dando certo, a tranquilidade e prosperidade. Porém, vai haver rivalidades. E aí é o cheirinho de guerra que vai acontecer, tá? Então nós vamos falar um pouco da rivalidade entre os estados, por isso que vai haver algumas guerras, né? Formação de alianças entre estados, né? Quando eu falo estados é países, né? O mecanismo dessas alianças, como vai funcionar, a guerra, né, em si, como foi, os movimentos que aconteceram, né, fatos marcantes, a chamada famosas guerras de trincheiras, que seriam isso, né, a alteração das forças em confronto, e em 1918, aí o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre ela, né? No início do século XX, a Europa dominava o mundo devido à sua superioridade técnica, econômica e cultural, como falei para vocês, por conta das grandes navegações, né? da colonização e também a organização política desses estados, eles vão se tornar superiores ao restante do mundo, tá? Economicamente falando, tá? Eles começaram a desenvolver aí, a partir disso, rivalidade entre eles. Eles quem? Os países do continente europeu, tá? Então a Inglaterra e a Alemanha vai ser uma rivalidade e disputas através da sua indústria, tá? Quem é melhor, tá? A indústria inglesa ela sofria concorrência dos produtos alemães no mercado internacional. Nós vamos ter também conflitos entre a França e a Alemanha. A França desejava retomar uma região que a Alemanha tinha tomado, que é a Alsácia e Lorena, perdidas em 1871, e a favor da Alemanha, tá? Então os franceses estavam com isso engasgados, né? E conflito entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia, tá? Ambos os estados procuravam impor a sua influência política na região. Que região é essa? Dos Balcãs, ali na região do leste europeu. Para proteger das ameaças de países vizinhos, os estados fizeram entre si sistema de alianças, né? Que aliança? Eles vão se fundir para poder se juntar aí, e essas alianças vão, cada um com sua ideologia e também seus propósitos, vão criar essas alianças. E são duas alianças que vão ser feitas aqui. A Tríplice Aliança, que foi feita em 1879 e 1882, entre a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, tá? São esses três países que vão formar a Tríplice Aliança, tá? Já a outra aliança vai se chamar Tríplice Entente, né? De 1892 até 1907, tá? Entre França, Rússia e o Reino Unido.
tá? Vai entrar alguns países também incorporando essas alianças, mas essa é a primeira aliança feita aí, tá? Rússia e Reino Unido, esse sistema de aliança era extremamente perigoso, né, para esses dois países, para a segurança europeia, pois tinham, militarmente eram muito fortes, né, nessa região. Caso acontecesse um conflito entre esses dois países, restantes não tinham de prestar apoio a seu aliado. Foi o que aconteceu nos Balcãs em 1914. No dia 28 de junho, o arquiduque Francisco Fernando foi assassinado em Sarajevo por os membros da organização Sérvia. Em consequência, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, o estopim aí da Primeira Guerra, tá? E aqui está os mecanismos da aliança em funcionamento, né? Datas importantes que vão acontecer na guerra, né? Dia 28 de junho, né, daquele mesmo ano, a Áustria declara guerra à Sérvia. Dia 31 de julho, a Alemanha dá um ultimato à Rússia e à França, tá? Dia 1º de agosto, mobilização geral na Alemanha e na França, tá? Tudo pronto, já alvoroçados para a guerra. Dia 2 de agosto, ultimato alemão à Bélgica, país neutro, né, nesse caso. Dia 3 de agosto, né, declaração de guerra da Alemanha à França. Então a Alemanha já declara guerra à França, tá? E de 4 de agosto, tá? A invasão da Bélgica pelo exército alemão. Então a Alemanha ela já começa a atividade militar invadindo a Bélgica. E a Inglaterra, por conta disso, ela sim declara também guerra à Alemanha. Tudo bem, gente? A guerra já está em andamento, tá? E a gente vai falar agora sobre os seus movimentos. Após a declaração de guerra, o exército dos alemães, entre agosto e novembro de 1914, avançaram para o ocidente da Europa, tá? E tendo em alguns casos muito êxito, tá? Foi um rolo compressor aí, tá? De acordo com o plano militar estabelecido pelo plano Schiller, invadiram a Bélgica e dirigiram-se rapidamente para a França, tá? Conquistando tudo. O exército alemão é muito forte, tá? A estratégia militar elaborada pelo marechal alemão Schiffer, acho que é assim que se fala o alemão, tá? Que consistia em conter o leste, o exército russo e atacar a França através da Bélgica, tá? O exército alemão não conseguiu entrar em Paris, e em contrapartida as tropas francesas e britânicas venceram. No leste da Europa, as tropas alemãs e austro-húngaras derrotaram o exército russo, obrigando-o a recuar para o leste, tá? E essa daí é a primeira fase da guerra, que a gente chama de guerras de movimento, devido à posição assumida pelo exército em confronto. Pode ver que a Alemanha é a propulsora e ela que vem como um rolo compressor em cima dos outros estados, tá? Chamadas guerras de trincheiras, né? Como seria a terra de trincheiras? Eles cavavam buracos, né? E ficavam do corpo para baixo da terra e ficavam com o seu armamento, né? Escondido e aí tentando avançar pouco e pouco, né? Eu já ouvi falar em algumas reportagens, alguns documentários que viviam meses para a pessoa andar 1 metro ou 2 para frente sobre esse método de trincheira, tá? Todos pensavam que a guerra iria ser rápida, mas enganaram-se, tá? A guerra de movimento deu lugar à guerra de trincheiras. Longa fase de conflito em que os exércitos se fixaram através de posições fortificadas e enterradas em trincheiras. É legal vocês pesquisarem aí, eu não coloquei aqui eu não lembro se eu coloquei aqui nos slides, sobre imagens sobre trincheiras. Se não tivesse, dá uma olhada lá, tá, gente? Uma pesquisada. As estratégias militares consistiam em ataques maciços às linhas inimigas, em emboscadas e ataques surpresas. Nas trincheiras, os soldados suportavam o frio e a chuva, a ratos parasitas e o poder de fogo do inimigo, morteiros, granadas, lança-chamas, e conviviam com mortos e feridos ali, tá? Cena de terror mesmo. A partir de 1915, a utilização de gás asfixiante, gás mostarda, aí a gente vai para
chamada guerra biológica, ela é usada. Fez numerosas vítimas em ambos os lados, tá? Isso aí é uma das coisas mais terríveis que aconteceu entre guerras, né? A guerra biológica, guerra química também, tá? Ao longo dos anos, e de 1916 e 17, as forças em presença procuravam, através de fortes investidas, e romper a linha de frente, tá? Então, as trincheiras foram indo para frente aí, tá? Assim, no decorrer desse longo período, em 1914 e 1918, a guerra decorreu na Europa Ocidental. Tá? A Alemanha, com a intenção de obrigar a Inglaterra a render-se, decretou a partir de 1917 o bloqueio marítimo a barcos que lhe traziam provisões e armamento. Tá? Então, a Alemanha ela vai tomar conta do mar ali, impedindo que a Inglaterra traga armamentos e suprimentos. E aí vai mexer também com uma ex-colônia do Reino Unido, né? Que é os Estados Unidos. Tá? Eram os Estados Unidos que desempenhavam um papel importante no fornecimento de material de guerra e armamento. Lembrando que era para ambos os lados. Tá? Porém, ele se sentiu, como vou dizer para vocês, atrapalhava o comércio deles com esse embargo que os alemães fizeram, tá? E no fornecimento de papel, os americanos apoiavam sobretudo a Inglaterra e a França, tá? Mas passaram a ser atacados no Atlântico por submarinos alemães. Opa, os Estados Unidos estava quietinho, a guerra só era ali na Europa nesse exato momento, e aí os Estados Unidos foi atacado, tá? A tradicional política não intervenção foi abandonada pelos Estados Unidos. Em 6 de abril de 1917, o Wilson, presidente dos Estados Unidos, declarou guerra à Alemanha. Opa, já estamos aí com a América dentro da guerra, tá? Só tínhamos o continente europeu se gladiando entre eles, agora tem Estados Unidos também, tá? Em outubro de 1917, na Rússia, os comunistas, através da Revolução, tornaram o poder e assinaram seguida a paz com a Alemanha, com o Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918, tá? De imediato, os alemães, uma vez libertos da frente oriental, lançaram desesperada a ofensiva com o norte da França, tá? No sentido de atingirem Paris. Antes da chegada das tropas americanas, recomeçava então a Guerra dos Movimentos. Então, os Estados Unidos vai entrar, né? No verão de 1918, os aliados, reforçados com a vinda dos soldados americanos, que agora estão na guerra, com um poderoso material bélico, armamento muito pesado, entraram a seu favor. E isso vai dar uma guinada, né, nessa guerra. Em julho e outubro de 1918, os aliados contra-atacaram em várias frentes. Em França, nos Balcãs e na Itália. A Alemanha veio a fazer o mesmo dia 11 de novembro do mesmo ano. Só que aí os alemães eles vão se dar mal, porque o armamento bélico dos Estados Unidos junto com os aliados, eles não vão aguentar, tá? E em uma conferência, e aí não restando mais o que fazer, a Alemanha ela vai retroceder, tá? Uma conferência de paz realizada em Paris preparou o acordo de paz com os países derrotados. A Alemanha, e em junho de 1919 assinou o Tratado de Versalhes, através do qual foi obrigada a fazer algumas restrições, tá? Então, a Alemanha ela vai sair derrotada, porém enfurecida, e cenas do próximo capítulo aí, gente. Então, em 1918, oficialmente declarado o fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, alguns acordos vão ser feitos, né? Lógico que o lado da aliança emitente, ela vai ter aí algumas regalias, né? Porque ganhou, né? Então, a restituição de Alsácia e Lorena à França,
vai entregar os territórios da Polônia. O exército alemão ele vai ter que reduzir as suas forças militares a 100 mil homens, sem artilharia pesada, carros de combate, submarinos e aviões, tá? Então a Alemanha vão enfraquecer o seu exército, será? Eles vão ter que pagar pesadas indenizações aos aliados, né? Pagar financeiramente. O resultado dos tratados assinados, o mapa político da Europa alterou-se, os impérios desmembraram-se e isso dividiram-se em vários países, tá? Então impérios não vão existir mais e sim Estados-nações, tá? Vários países e outros países vieram em suas fronteiras modificadas. Então, após a Primeira Guerra Mundial, várias fronteiras elas vão ser modificadas, tá? É uma nova era aí. E ainda, em 1919, a Conferência de Paz criou a Sociedade das Nações, a SDN, organização destinada a assegurar a paz do mundo. Nela deveria ter assento todas as nações do mundo, tá? E logo isso vai transformar também na ONU. É isso, pessoal, sobre a Primeira Guerra. É isso, tomara que tenham gostado da aula, tá certo? E bons estudos. Logo, logo vou passar para vocês atividade para vocês na folhinha, tá? Que logo logo vai estar chegando para vocês que vai vir da escola, tá certo? Obrigado e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.